Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou responsável pelo suporte técnico aqui na MR Refrigeração de Fortaleza. Para quem não viu nosso vídeo anterior, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós faremos sobre os controladores da Carel. Então, nesse vídeo nós falaremos sobre esse carinha aqui, que é o PJ Easy. Esse controlador é o controlador mais simples que nós temos aqui, que a Carel usa aqui no Brasil. Ele é um termostato digital. Ele tem vários modelos. Um dos modelos mais utilizados que aqui no Brasil é esse que a gente vai falar, que é o para congelados, que ele é bem semelhante ao outro que é também bem utilizado, que é o de resfriados. Então, mas fora esse daqui, temos para modo de economia de energia, o que é específico para resfriadores de leite e alguns outros modelos que nós iremos comentar em outros vídeos. Então, esse daqui é o para congelados, certo? Ele difere do de resfriados, porque o de resfriados não oferece a opção de degelo. Então, esse aqui, pelo sistema de congelados demandar a necessidade de degelo, ele oferece essa opção de degelo. Então, essa, como vocês podem ver, são as conexões elétricas dele, certo? Então, ele precisa de duas sondas, ele utiliza dois sensores NTC, certo? Que são sensores que varia a resistência conforme a temperatura. Então, dessa forma, ele consegue fazer a leitura da temperatura ambiente. Então, ele demanda dois sensores, um sensor para a temperatura ambiente, que é esse aqui, que no terminal 8, e outro sensor que é para a temperatura de degelo. Então, quando você faz a programação de degelo dele, se você programar o degelo por temperatura, ele mede a temperatura para degelo por essa sonda aqui, e ele desarma o degelo conforme a temperatura que você setou. Então, essas são as sondas de temperatura dele. Então, através dessas sondas, ele faz a leitura de temperatura. Esses terminais aqui são da alimentação dele. Esse modelo aqui, ele é alimentado com 220 volts alternados, e esses são os relés de saída dele. Então, esse terminal aqui é o comum, então você vai jogar o comum para os outros relés, e ele vai fazendo os comandos, conforme a necessidade. Então, esse aqui é o do compressor, certo? Para armar e desarmar compressor. Esse aqui é para armar e desarmar a resistência do degelo, e esse aqui é para o ventilador, para ligar e desligar o ventilador, certo? Essa daqui é a interface dele, certo? Aqui no display de interface dele a gente tem a marcação da temperatura ou dos parâmetros que a gente quer selecionar. Ele informa quais são as saídas que estão ativas. Então, aqui no caso ele está com a saída do compressor e a saída do ventilador ativa. E aqui são os botões dele para que a gente possa fazer as nossas configurações. Esse botão aqui é o botão de liga e desliga. Esse aqui é o botão de set. E esse aqui é o botão de degelo, certo? Então, o botão de liga e desliga também pode ser usado como seta para cima, se você quiser avançar. E o botão de degelo como uma seta para baixo, analogamente, né? Se você quiser voltar para baixo, Então, primeiramente, vamos ao set point dele, certo? Para fazer o ajuste do set point dele, você clica e segura durante um segundo, e ele vai começar a pescar o menuzinho dele, certo? Esse valor que está exibindo aqui é o valor do set point dele. Então, para que você faça a alteração do set point dele, você apertar o botão de power para cima, ele vai avançar, ele vai aumentar o set point. Se você apertar o botão de degelo, que também é a seta para baixo, ele vai diminuir o valor que você está setando. Isso vale para set point, isso vale para qualquer outro parâmetro que tenha uma numeração. Então, se você apertar esse daqui para cima, aumenta, e esse aqui para baixo diminui, certo? Então, após você ter escolhido seu set point, ter selecionado seu set point, você clica e segura no botão de set durante um segundo, que ele retorna para a tela inicial, certo? Agora, para que a gente tenha acesso ao restante dos parâmetros, como por exemplo o diferencial, né? Que é a diferença entre a diferença máxima entre a temperatura ambiente e a temperatura que você setou no set point para que ele possa atuar.
certo? Então, para que você tenha acesso ao diferencial, à programação do diferencial, você vai ter que ter acesso ao menu de parâmetros dele. Nesse menu você encontra todos os outros parâmetros do controlador para que você possa fazer os ajustes, certo? Então, para que você tenha acesso ao menu de parâmetros, você clica e segura durante 5 segundos o botão Set, aí ele vai piscar e aparecer o parâmetro P5, que é a senha. Então, no parâmetro P5, você clica no Set e ele vai aparecer a numeração. Essa numeração aqui é a senha que você vai inserir. Então, você vai inserir a senha 22, que é a senha padrão dele. Aí você clica no botão Set de novo. Ele apareceu novamente o parâmetro P5. Mas se você apertar para cima, ele vai começar a exibir o restante dos parâmetros dele, certo? Então, vamos lá. No nosso caso aqui, a gente quer setar o parâmetro de diferencial, certo? Temperatura diferencial. O parâmetro diferencial é esse daqui, é o RD, certo? Por fábrica, ele vem com esse parâmetro diferencial de 2 graus. Então, você pode setando aqui o seu diferencial conforme você quiser, certo? Eu vou deixar aqui nos 2 graus mesmo. Então, para confirmar o valor que você, para confirmar suas alterações, você clica e segura durante 5 segundos, que ele salva as alterações e retorna para a tela inicial. Então, esse é o procedimento para você fazer o ajuste do set point, o acesso ao menu de parâmetros e o ajuste do seu diferencial. Após sair do menu de parâmetros, você volta para essa tela inicial aqui, certo? Mas vale a ressalva de que aqueles parâmetros que eu mostrei para você anteriormente, eles são parâmetros que geralmente são utilizados para algumas aplicações mais específicas e em casos em que você queira fazer alguma alteração especial nele, certo? Porque assim que você liga ele, o que você tem que principalmente setar é o set point dele e o diferencial dele, que é a diferença de temperatura entre o set point e a temperatura que você está marcando, para que você possa fazer a comutação dele, certo? Após a configuração do set point e do diferencial, ele já está pronto para uso, certo? Como termostato. Então ele vai ligar e desligar o compressor conforme o set point e o set point diferencial dele, certo? Então não precisa ficar você mexendo os parâmetros. Se você quiser usar uma aplicação bem básica para ele, não precisa ficar mexendo no resto dos parâmetros. Você só seta o set point e o diferencial, basta isso. Então, pessoal, para você fazer o ajuste do set point dele, você clica e segura no botão Set durante 1 segundo, e ele vai começar a piscar. Aí dessa forma aqui você define o set point dele conforme a sua necessidade, certo? Mas para que você faça o ajuste do diferencial, você vai ter que entrar no menu que eu comentei com vocês anteriormente. Então você clica e segura aqui durante 5 segundos no botão Set. Você seta o parâmetro, você clica no botão Set no parâmetro P5, você regula a senha até 22 e você tem acesso ao menu de parâmetros. Aqui no menu de parâmetros você vai acessar o parâmetro chamado RD, certo? Esse aqui é o diferencial, a temperatura diferencial. Então essa temperatura diferencial, que é a temperatura, é a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do set point. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo sobre o PJ Easy. Esse vídeo nós falamos sobre os parâmetros básicos dele para funcionamento, mas nós faremos outro vídeo dele, e no outro vídeo nós faremos sobre o resto dos parâmetros dele, certo? Então, se você tiver gostado desse vídeo, você dá uma curtida no nosso canal, você compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa sugestões, suas dúvidas com a gente, que a gente vai tentar atender as suas dúvidas, certo? Então, por hoje é só, pessoal, e até a próxima.